Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão chegando no Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. 5 anos do Café com Deus, trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento. Quando nós colocamos em prática, temos grandes resultados no nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos. Tenham todos uma quinta-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. É o que eu determino em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que você pode estar conosco ainda hoje, quinta-feira, às 19 horas, estaremos clamando pela família. Se você ama a sua casa, você ama a sua família e você deseja ver a sua família na presença de Deus, uma família abençoada, um casamento restaurado, venha estar colocando a sua família no altar, nas mãos do Deus vivo. Logo mais, às 7 da noite, às 19 horas, nós estaremos aqui clamando e orando por todas as famílias. Se você é de Indaial, sábado nós estaremos em Indaial no tratamento com uma água do milagre, às 19 horas, em Indaial, Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Você é o nosso convidado todo especial em nome de Jesus. Se você é aqui de Ascu, Rapiúna, Rodeio, cidades vizinhas, você pode estar conosco domingo, às 7 horas da manhã, como também às 19 horas. Nós estaremos realizando também o tratamento com a água do milagre. Esteja conosco, domingo, 7 da manhã, ou então às 19 horas, aqui na nossa sede própria em Ascurra. Em Indaial, o tratamento acontece no sábado, às 19 horas, na Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Aqui na nossa sede, domingo, 2 horários, às 7 da manhã, como também às 19 horas. Vem estar conosco em uma de nossas reuniões, em um de nossos horários ou igreja, e veja que Deus é bom. Venha participar do tratamento com a água do milagre, tá certo? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, em nome de Jesus, porque nós vamos realizar daqui a pouquinho a oração da fé e certamente essa oração ela vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Eu estou aqui com o barco, esse barco representa a pesca maravilhosa. Estamos vivendo 2025, o ano da pesca maravilhosa. A Bíblia fala que Simão ele havia trabalhado a noite toda e não pescou nada. Voltando agora para casa, lavando as redes, o Senhor Jesus disse a Simão: Simão, volta e lança a rede. E Simão disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós voltaremos. Olha a importância que é a gente obedecer à palavra de Deus. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, então nós temos bons resultados, pois a palavra de Deus, ela não cai ao chão e nem volta vazia, mas ela vai prosperar para aquilo que foi direcionada. Por isso estamos vivendo o ano da pesca maravilhosa, o ano da obediência. A Bíblia fala que Deus quer obediência e não sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Aqui estão as pessoas que creem, acreditam na palavra de Deus. Esses que têm suas fotos aqui são os dizimistas desse ministério que ajudam a manter a obra de Deus, ajuda no trabalho da igreja, a nação escolhida de Deus. Estamos aqui construindo a nossa sede própria, estamos agora na fase de acabamento, a parte de baixo, construindo em cima a casa pastoral. E essas pessoas que Deus tem abençoado, que Deus tem derramado bênçãos sobre a vida delas, uma forma de gratidão, elas dizimam, elas ofertam nesse ministério, pois entenderam que Deus ama quem dá com alegria. Se você também deseja semear nesse ministério, plantar uma oferta, faça isso. Aqui no canto tem o QR Code e você pode fazer sua oferta direto na conta da igreja. Agora lembra, faça por amor e não por necessidade, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com uma alegria. Porém, a Bíblia diz, quem planta, colhe. Você vai colher 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. Se você ainda não é um dizimista, não é um ofertante,
seja um semeador nesse ministério e veja o que Deus vai fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eu estou com a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, do versículo 22, e essa passagem ela é muito importante, muito conhecida, porém poucas pessoas conseguem praticar, viver isso aqui, porque isso aqui é um ensinamento para todos nós que em algum momento da nossa vida nós vamos passar por lutas, por adversidades, pois o próprio Senhor Jesus disse: "No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo." Se você está passando por aflições, se você passa por problemas agora que parecem não ter saída, não ter solução, eu quero que você fique no Café com Deus e o pastor Lucas para você aprender com Paulo e Silas o que nós devemos fazer quando vêm as adversidades. A Bíblia diz: "Em tudo dai glória a Deus", e é isso que Paulo e Silas eles fizeram nessa situação a qual eles enfrentaram por causa do evangelho. Talvez você está aí sofrendo uma doença, um problema financeiro, o casamento que está vendo aí se destruir, talvez já está à beira da separação e você não sabe o que fazer. Olha, o primeiro passo é buscar Deus, o primeiro passo é confiar que Deus pode todas as coisas. E depois, não murmurar, não reclamar, mesmo parecendo tudo está perdido. Você que serve a Deus e talvez está passando por um grande deserto. Você que é uma pessoa que diz: "Poxa, meu Deus, eu sou uma pessoa que fui fiel ao meu Deus, eu sou uma pessoa que sirvo ao meu Deus, mas tudo isso me sobrevém agora." Olha, faça como Paulo e Silas. Eu quero que você preste atenção nessa mensagem, porque eu creio que vai te ajudar muito em nome de Jesus. Diz assim, Atos, capítulo 16, do versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Paulo e Silas, eles foram presos porque anunciavam o evangelho, o reino de Deus naquela cidade. Então as pessoas entenderam que aquilo ali era um problema, era um perigo. Então, e havia ali uma jovem com espírito de adivinhação. E Paulo e Silas expulsou aquele espírito, aquela jovem que dava lucro aos seus senhores, agora sem o espírito de adivinhação, não poderia mais fazer. E isso causou neles uma grande ira, a ponto de levantar as autoridades contra Paulo e Silas, aonde levaram açoites, foram surrados, presos como criminosos, porque apenas levavam a palavra de Deus. E diz assim: depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando os carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Estes receberam tal ordem, levando-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então veja que eles não só foram presos, mas eles foram presos no interior da cadeia, da cela, e ainda num tronco, por pés e mãos, porque eles não queriam de modo algum que Paulo e Silas saíssem mais da cadeia, porque havia tirado o lucro dos seus senhores quando libertou aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Às vezes você é uma pessoa que serve a Deus e talvez você está vendo a injustiça sobre a sua vida. Não se preocupe. Confie em Deus, porque Deus ele vai abalar os alicerces dessa cadeia que vem te aprisionando, que vem te acorrentando, porque foi isso que Paulo e Silas fez. Ao invés de reclamar, de murmurar, Paulo e Silas adoraram a Deus. E diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Agora, veja só, Paulo e Silas foram presos na praça, apanharam, foram chicoteados, surrados, suas roupas todas rasgadas, presos, pés e mãos em tronco no interior da cadeia,
E mesmo assim, eles não murmuraram, não questionaram a Deus. Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que eu passei por isso? Não. Olha a fé desses homens. Eles ali, encarcerados, foram violentados, chicoteados, humilhados em praça pública, e perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então veja que a chicotada que eles levaram, a surra que eles levaram, não pôde calar a voz daqueles dois homens que de fato adoravam a Deus. Talvez você está aí passando por um problema e você diz: eu não tenho motivo para adorar a Deus. Eu não tenho motivo para orar a Deus, porque olha a minha situação, olha a minha vida como está. Olha, a Bíblia diz: em tudo dei graças a Deus. Encontre um motivo para adorar a Deus. Adore a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele vai fazer na sua vida. Pois Paulo e Silas sabia que Deus jamais iria abandonar, pois a própria palavra de Deus diz: não te deixarei e nem te desampararei todos os dias da sua vida. Não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Vamos passar, é óbvio que vamos passar. Mas lembra, nos tempos bons, Deus está com a gente. E nos tempos difíceis, Deus continua com a gente. Só que agora, observando o nosso caráter genuíno, se vamos adorar, se vamos reconhecer Deus na nossa vida, ou se vamos murmurar, se vamos reclamar por causa dessa situação, dessa adversidade. Se você está no deserto, se você está passando por um problema, olha, vamos fazer como Paulo e Silas, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar esse Deus e vamos esperar que Deus ele venha abalar os alicerces dessa cadeia e fazer um grande milagre na sua vida em nome de Jesus. Então diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, veja que Paulo e Silas estavam ali presos, pés e mãos. Haviam sido chicoteados, humilhados em praça pública, tiveram suas roupas rasgadas, mas perto da meia-noite, eles foram buscar Deus. Eles adoraram, eles cantaram louvor a Deus. Eles chamaram a atenção de Deus. Eles podiam estar ali, podiam estar murmurando, reclamando. Ah, meu Deus, olha o que fizeram com a gente por causa do seu nome. Não, eles não fizeram isso. Eles adoraram a Deus, porque Jesus disse, o Senhor Jesus alertou que eles também seriam perseguidos, como perseguiram o Senhor Jesus, eles também seriam perseguidos. E a lei debaixo do sol é para quem serve e para quem não serve. Então, é inevitável, os dias difíceis é inevitável. Porém, a diferença está quando vier o dia difícil. Será que eu vou ter força, ou melhor, fé, confiança em Deus para continuar adorando, continuar buscando esse Deus, crendo que em algum momento, em meio a esse deserto, em meio a essa cadeia, em meio a essa prisão infernal, em meio a essa doença que você está passando, talvez desenganado pela medicina, mas você está aí, adorando a Deus, servindo a Deus. Deus, de repente, Deus vem, olha para o teu coração, olha e vê que há fé. Então ele começa a abalar os alicerces dessa cadeia e te libertar desse mal, libertar dessa doença, libertar desses aparelhos que agora você está vivendo por esses aparelhos, libertar desse vício, libertar dessas brigas, contenda, dessa miséria que você vem enfrentando. Olha, o segredo é você continuar crendo, servindo a Deus em qualquer circunstância. Então diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Veja que as cadeias, todas as cadeias, não só de Paulo e Silas, mas a oração de Paulo e Silas fez com que todas as portas de ferrolhos
se estourasse, se abrisse, todas elas. Quando você ora, não só aquilo que está te aprisionando vai te libertar, mas toda a sua volta, a sua família, seus amigos, o lugar, o ambiente que você está, que você ora, as pessoas que estão próximas de você, observando e vendo, algumas pessoas talvez, como aqueles que estavam ali na prisão. Talvez quando Paulo e Silas começaram a cantar, a louvar, os presos diziam: apanharam tanto que ficaram loucos. Olha, tão loucos, como que pode, depois de apanhar tanto, depois de ser chicoteado, ser humilhado, ser rasgado em praça pública suas vestes, agora preso com correntes, pé e mão, e ainda continuam adorando esse Deus, continuam louvando esse Deus. Talvez as pessoas que estão na sua volta, vendo você adorar a Deus, vendo você glorificar a Deus, talvez, mas como que pode essa pessoa? Olha a vida dela, está doente, está enferma, desenganado pela medicina, está aí com uma vida miserável no fundo do poço e continua adorando a Deus. Esse é o segredo. Porque quando Deus vir e abalar os alicerces, não só as portas, as cadeias infernais que te prenderam nesse problema, mas também daquelas pessoas que estão à sua volta e elas vão saber que foi por causa da tua oração, foi por causa da tua perseverança que toda a sua casa foi estruturada. Foi isso que Paulo e Silas fez. A princípio, os presos que estavam ali questionavam talvez por que eles estão orando. As pessoas questionam você. Você continua ainda servindo esse Deus? Sabe que a esposa de Jó fez essa pergunta para ele. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu tudo. Ganhou uma lepra. E a esposa de Jó chega para ele e fala: e você continua ainda servindo esse Deus? Você continua sendo fiel a esse Deus? E Jó diz: mulher, você fala como uma louca. Se eu servir a Deus na minha prosperidade, por que não hei de servir na escassez? Deus me deu, Deus deu, Deus tomou. Jó entendia isso. Paulo e Silas sabia que o chamado deles era esse, que a perseguição viria, os problemas viriam, as adversidades viriam, e Jesus alertou. Mas eu não posso servir a Deus só quando tudo vai bem. Eu não posso dizer glória a Deus quando tudo vai bem, mas quando está enfrentando o deserto, quando você está na tempestade, quando você está, como Paulo e Silas, se sentindo numa cadeia, prisioneiro, encarcerado, sem ter como se mexer, mas ainda a sua boca está livre para adorar, para glorificar e exaltar o nome desse Jesus, desse Deus maravilhoso. De repente, Deus vem, abala os alicerces e todas as cadeias, elas são escancaradas. Esse é o poder da fé. As pessoas que não vivem essa fé não compreendem. Mas como que pode uma pessoa estar numa situação dessa e continuar crendo que Deus é com ela? Porque sabemos que em algum momento, a qualquer circunstância, a qualquer hora, de repente Deus vem. Deus vem e abala os alicerces, escancara todas as portas. Deus, ele vai escancarar essa porta que está fechada no seu caminho. Deus vai abrir essas portas que estão fechadas na saúde, na tua vida financeira, na tua família. Talvez você é uma pessoa que está aí preso na solidão, vivendo numa depressão, numa ansiedade. Talvez você está preso nos vícios, talvez preso nos remédios. Mas você continua servindo a Deus, você continua adorando a Deus, você continua exaltando esse Deus. Deus vai abalar os alicerces e essa cadeia vai se escancarar e você vai ser livre de tudo isso. Creia nisso, em o nome do Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus, não desista, não desanime. E se você talvez está aí vivendo esse problema agora, passando por essa situação, e você diz: pastor, mas eu não conheço Deus, agora que eu estou ouvindo falar de Deus, pois então chame a Ele, pois Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, crendo será feito. Ninguém vai a Deus, ninguém chega a Deus, senão através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quer tirar você dessa cadeia infernal. Você que está aí, talvez, vivendo nas drogas, no vício do crack, da cocaína, da maconha. Talvez você está aí, tem uma família abençoada, você tem uma família bonita, mas está aí envolvido nos vícios. Você está aí prisioneiro nos vícios, vendo que a sua família vai te largar, vai te abandonar.
mas há tempo. Comece a buscar esse Deus para você sair dessa cadeia, sair dessa prisão espiritual. De repente Deus vem e abala os alicerces e essa cadeia sai. E sabe qual é o tempo, qual é a hora? É agora. Agora eu convido você para, junto comigo, você unir a sua fé. Nós vamos orar e Deus vai abalar os alicerces e vai te libertar dessa cadeia infernal. Eu quero que você pegue aí um copo com água, pegue aí um copo com água, porque nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Hoje você vai ser livre dessa cadeia infernal, desse vício, desse remédio. Você que está aí no fundo de uma cama, num leito de um hospital, o Senhor Jesus, Ele vai abalar os alicerces e vai te libertar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento para te louvar, te glorificar, te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Visita essa pessoa agora, meu Pai, que talvez se encontra encarcerada, preso, prisioneira, meu Pai, prisioneira nos remédios, prisioneiro numa doença que há anos ela vem tratando essa doença, já passou por médicos, equipes médicas, não conseguiram diagnosticar esse problema. Meu Deus, vem nesse momento, abala os alicerces, meu Pai, dessa cadeia infernal, liberta essa pessoa dessa doença, liberta desse câncer, esse tumor, esse diabetes, essa leucemia, esse vício maldito que vem destruindo essa família. Meu Deus, abre portas, meu Pai, na vida financeira, essa pessoa que está prisioneira na miséria, prisioneira, meu Pai, escravo, meu Deus, do vício, escravo, meu Pai, do desemprego, da injustiça. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem agora e abala os alicerces e liberta essa pessoa de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus, liberta da depressão, da ansiedade, liberta, meu Pai, do problema cardíaco, essa pessoa que é prisioneira de uma epilepsia, prisioneiro de um espírito maligno, seja livre agora, seja liberto de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra, abençoa esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a tua virtude, e quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, liberta de todo esse flagelo, pois eu determino que os alicerces dessa cadeia infernal venha se escancarar e essa pessoa seja livre, livre dessa cama, livre dessa cadeira de roda, livre desse problema, livre dessa enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo, em o nome de Jesus, meu Deus, eu oro, meu Pai, pela vida de cada dizimista, meu Pai, que o Senhor venha abrir, meu Pai, as cadeias que estão aprisionando esse homem, essa mulher, impedindo ela de prosperar, dá ela sabedoria, discernimento, coloca, meu Pai, nas mãos dessa pessoa o dom da prosperidade, aonde ela tocar, que as portas venham se abrir, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. A tua palavra diz que as bênçãos nos alcançaria. Então faz, meu Deus, com que a prosperidade alcance o dizimista, faz com que as bênçãos alcance o dizimista nesse momento. São esses, meu Pai, que dão condições da obra, meu Pai, permanecer pregando a tua palavra. Então, meu Pai, prospera cada dizimista que aqui se encontra, meu Pai. Se alguém passa por lutas, se alguém passa, meu Deus, por alguma injustiça, que o Senhor venha suprir a necessidade dessa pessoa em tudo que ela tocar, que ela seja bem-sucedida, que ela prospere em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor disse na tua palavra que honra quem te honra. Então honra, meu Pai, os que estão aqui que te honram, os que estão aqui que estão te honrando, seja honrado. Seja honrada em o nome de Jesus, pois a tua palavra diz que haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Faz a diferença, meu Pai. Faz a diferença. O Senhor diz, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se essa pessoa é fiel no pouco, meu Pai, ela vai ser fiel no muito. Agora é claro, meu Deus, que se ela não é fiel no pouco, nem no muito ela nunca vai ser. Mas aqueles que são, meu Pai, faz eles ser fiel também no muito, coloca a prosperidade em abundância
na vida de cada dizimista, pois eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, pois eu declaro, eu determino que as cadeias infernais que têm aprisionado essa pessoa nos vícios, nas drogas, na miséria, na doença, na escassez, que essas cadeias comecem a se escancarar. Que haja um terremoto abalando os alicerces dessas cadeias infernais e que essa pessoa seja livre, que a partir de hoje ela passe a prosperar, que ela passe a ter vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse flagelo em o nome do Senhor Jesus. Se você não segue a gente ainda, siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Esteja conosco em uma de nossas igrejas. Quinta-feira, hoje ainda, nós estaremos clamando pela sua família. Se você mora distante, em outra cidade, outro estado, longe aqui de Santa Catarina, Ascurra, onde é a nossa sede, mas você pode enviar o seu pedido. Envie o seu pedido pelo Messenger, pelo WhatsApp, envia seu pedido para a gente colocar também o nome da sua família no altar. Nós vamos clamar, orar, para que Deus venha abençoar também a sua família. Quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. E no sábado, nós vamos estar em Indaial, às 19 horas, na Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Estaremos ali fazendo o tratamento com a água do milagre. Venha beber dessa água, água essa que nós consagramos no monte, pedimos a Deus para que haja o remédio, um tratamento, aonde a medicina não encontra, Deus vai colocar nessa água o tratamento. Se você precisa de um tratamento espiritual, sábado, às 19 horas, em Indaial. Domingo, o tratamento acontece aqui na nossa sede, às 7 da manhã, como também às 19 horas. Você é o meu convidado todo especial, em nome do Senhor Jesus. Se você tem sido alcançado pelo Café com Deus, estamos há 5 anos levando o Café com Deus, entrando nos lares. São muitas pessoas alcançadas através dessa programação, levando às manhãs o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, que é a palavra de Deus. E se você é grato por isso, e você também deseja ser um semeador, um ofertante desse ministério, seja um dizimista, seja um ofertante, separa uma oferta e semeia nesse altar em nome de Jesus. Se você deseja ser um dizimista, ou ser um semeador, um ofertante, você deseja plantar uma oferta nesse ministério, aqui do lado tem o QR Code, você pode apontar a câmera do seu aparelho e vai sair, você pode colocar direto na conta da igreja a sua semente, a sua oferta. Agora lembra, se for para fazer, faça por amor, não por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem planta, colhe 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. Por essa causa, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Um bom dia, uma quinta-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos, de vitórias. É o que eu determino na sua vida. Está declarado que as cadeias, os alicerces vão ser abalados e todas as portas que estavam fechadas vão se abrir e você vai estar livre desse flagelo, dessa tormenta, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, um bom dia e até mais, em nome de Jesus, aqui no Café com Deus e o Pastor Lucas.